Às terças-feiras, você ouvinte já sabe, a gente sempre conversa aqui ao vivo com o Dr. Cristiano Estivaletti, que é médico. Ele está com a gente já aqui. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Bom, e a gente conversa hoje um pouco sobre tuberculose. Isso porque, para o ouvinte se situar, pela primeira vez em mais de 2 décadas, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, registrou um aumento global no número de diagnósticos de tuberculose e de pacientes que são resistentes a medicamentos, ou seja, antibióticos, destinados a esse tratamento. Doutor, primeiro, né, a gente ouvia muito antigamente, a gente vê filmes antigos em que pessoas morriam e sofriam de tuberculose. Hoje quase não se fala, não é? O que é a tuberculose no fim das contas e a quem ela pode atingir? Bom, a tuberculose é a infecção, né, pelo Mycobacterium tuberculosis, que é uma pequeniníssima bactéria, certo? E ela é presente em todos os lugares, em muitos lugares há a presença dessa bactéria. Essa bactéria ela entra em contato com o nosso corpo já na infância. A gente faz aquela vacina BCG com 7 dias de vida, né, na primeira semana de vida, para evitar formas graves da doença, mas é uma bactéria que a gente não sabe aonde que ela está, mas ela acaba contaminando praticamente todas as pessoas. Só que é uma chamada doença emergente. É uma doença que já esteve sob controle, já foi bem reduzida, só que por alguns motivos ela acaba voltando, ela está voltando. E o maior motivo é culpa nossa, culpa dos pacientes, que é o abandono do tratamento após a melhora dos sintomas. Então, o tratamento da tuberculose é o uso dos antibióticos por pelo menos 6 meses. E aí as pessoas começam a usar, usam 2 meses, 3 meses e ficam bem, melhoram e aí param de usar a medicação. E isso é uma porta aberta para a chamada resistência bacteriana. Então nós temos cepas de tuberculose resistentes à maioria dos antibióticos usados no combate dessa doença. Então, a resistência bacteriana é que tem aumentado a ocorrência da tuberculose. Bom dia, doutor Cristiano. Nossa, a gente fica agoniado para tomar 14 dias de antibiótico, 7 dias de antibiótico, imagina 6 meses de antibiótico, não deve ser moleza. Quais são os sintomas da tuberculose, doutor Cristiano? Eu me recordo que quando a gente tinha uma tosse mais carregada na infância, o pessoal falava, sai para lá, tuberculoso, né? Fazia essa expressão até pejorativa, né? A Hoje, tosse carregada certamente é hoje, um desses sintomas. hoje é bullying, né? Hoje é bullying. A tuberculose, pelo contrário, a tosse é pouco carregada. A tosse geralmente tem Olha pouca só. secreção, não tem muita secreção, né? E tem a questão das febres. As febres que aparecem no final da tarde, começo da noite. E que durante a noite, a gente, claro, para desfazer a febre, a gente tem que suar. Então são os suores noturnos que começam a aparecer. Antigamente, nós tínhamos uma população muito menos alimentada, muito menos nutrida do que nós temos hoje. Então, uma doença tipo a tuberculose, que é uma doença que vai desgastando o organismo durante meses, ela levava a pessoa a um emagrecimento muito intenso. E aí se dizia que ele estava com aspecto de tuberculoso porque perdia muito peso. Hoje em dia nós temos uma condição nutricional muito melhor, as pessoas comem melhor e a tuberculose demora mais para levar a pessoa a definhar. Além disso, nós temos o avanço aí do HIV, que nos últimos anos perdeu importância e cresceu a prevalência do HIV. O HIV também é um facilitador da tuberculose. Então, são vários fatores que estão fazendo ressurgir essa doença tão combatida, tão perigosa e que já matou tanta gente. Ô, doutor, tem aquela questão da tosse, de quando você tosse e sai sangue. Isso também é um indicativo de que você pode estar com a tuberculose?
Exatamente, é a chamada tosse com raias de sangue ou aquela tosse onde sai sangue vivo mesmo, né, em grande quantidade. Isso é por causa da lesão que a tuberculose vai causando dentro do pulmão. É como se tivesse o bichinho lá roendo o seu pulmão, né? Vai comendo o seu pulmão, vai abrindo buracos. E às vezes um desses buracos acha um vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo, então, causa a hemorragia, chama hemoptia, e que um dos sinais da tuberculose. Mas a pessoa para chegar lá, já desenvolveu a tuberculose durante muito tempo, já é uma doença mais avançada. A tuberculose, às vezes, é uma doença de difícil diagnóstico. Primeiro, porque muitos médicos não pensam em tuberculose em pessoas que têm uma boa condição econômica, uma boa condição nutricional e assim por diante. Segundo, porque às vezes ela se apresenta com sinais e sintomas completamente diferentes, certo? A BCG deveria proteger contra as formas mais graves, tipo tuberculose renal, tuberculose cerebral e coisa parecida. Mas, às vezes, ela não funciona. Como qualquer vacina, nosso organismo é diferente um do outro e o que funciona para mim pode não funcionar para você. Então, às vezes, aparece casos de tuberculose renal em pacientes com vacina e que aí tornam o diagnóstico bastante demorado. Doutor Cristiano, essa vacina BCG é aquela que deixa a famosa marquinha, né, para o resto da vida, né? É essa. Exato, é a do braço, braço direito. E o que a gente pode fazer, além de se vacinar, ter se vacinado quando recém-nascido, vacinar os nossos filhos, que mais pode ser feito? Tocar a vida, esperar e, em caso de tratamento, em caso de alguma suspeita, procurar a unidade de saúde, certo? Procurar a unidade de saúde em caso de tosse persistente há 4 semanas ou mais, com ou sem perda de peso e com aquelas febres, não são febres altas, são febres baixinhas, mas que causam um pouco de mal-estar e durante a noite causa suor, porque a febre, para passar, ela tem que causar um suor na gente. Então, se você tem febre durante a noite e está com tosse há mais de 4 semanas, procure um atendimento médico para tentar fazer o diagnóstico. Lembrando que tanto o diagnóstico da tuberculose quanto os antibióticos são de distribuição gratuita na rede pública e só existem na rede pública. Você não vai conseguir comprar os antibióticos da tuberculose na farmácia normal. É o governo que controla o tratamento da tuberculose. Agora, doutor, mais uma questão aqui para a gente caminhar para o fim da nossa conversa. É uma doença, então, contagiosa. A gente tem na nossa memória recente a questão da Covid, em que as pessoas precisam ficar isoladas, usar máscara, aquela coisa toda que todo mundo está cansado de saber por conta da pandemia. No caso de um paciente com diagnóstico confirmado positivo de tuberculose, também ele deve se isolar, ele não pode compartilhar objetos, tem um tempo estipulado para isso, ou não é igual, por exemplo, à Covid? É igual à Covid. A forma de transmissão é a mesma, né? Pelas gotículas que saem através da tosse ou do espirro, né? Ela é contagiosa e após iniciar o tratamento com antibióticos, o paciente deve ainda manter um certo isolamento, um certo cuidado por até 30 dias para que a gente diz que fica bacilo negativo. O exame muitas vezes é feito através do exame do escarro, né? Se examina o escarro no microscópio e esse escarro contendo bacilos é o que faz a tuberculose ser transmitida. Então, depois que começa a tomar o antibiótico, ainda tem uma fase, um tempo que ele fica ainda sendo contaminante. Depois ele para de ser contaminante. Tá certo, agora são 8 horas mais 30 minutos. Esse foi o Dr. Cristiano Estivaletti, médico, está sempre com a gente aqui no Nova Manhã Brasília, às terças-feiras. Doutor, obrigada, boa semana, bom novembro para o senhor. Muito obrigado para vocês e sextou, né? Amanhã é feriado. É isso aí. Boa lembrança. Bom feriado. Até mais. É isso.